A ideia de função elementar é muito importante e nós temos neste momento os ingredientes todos para podermos construir. E então, as funções elementares são um conjunto de funções que praticamente contém todas as funções que tu vais usar nas cadeiras técnicas do teu curso e que nós vamos usar em Cálculo 1 e Cálculo 2. E, curiosamente, essas funções são de diversas formas, são muitas, são uma quantidade infinita, mas elas são construídas essencialmente a partir dos tipos de funções que aqui estão. Constantes, por exemplo, são funções do tipo y igual a 4 ou y igual a menos 2, constantes. Potências, são funções como, por exemplo, x quadrado ou raiz de x, uma vez que podemos escrever a raiz de x como x elevado a 1 meio, portanto, constante em cima, variável em baixo, potência. Então, qualquer raiz de qualquer índice de uma potência qualquer de x cabe nesta classe, potências. Depois temos funções exponenciais, que são, por exemplo, a elevado a x, ou 0.1 elevado a x. Depois temos logaritmos, que são, por exemplo, log na base 10 de x, ou logaritmo na base E, logaritmo neperiano de x, enfim, todas desta forma. Depois temos as funções trigonométricas diretas, como, por exemplo, y igual a seno de x, ou cosseno de x, ou tangente. E temos as trigonométricas inversas, como, por exemplo, y igual a arco seno de x, ou arco cosseno de x. Tudo isto são funções que tu podes escolher informações sobre elas na nossa sebenta e são funções de que nós vamos falando aos poucos, cimentando ideias sobre elas à medida que o nosso curso decorre. Ora bem, então considera o conjunto destas funções, destes tipos que nós vimos agora, e considera todas as funções que tu podes construir fazendo uso delas com uma aplicação de uma quantidade finita dos seguintes construtores: adições, subtrações, multiplicações, divisões e composições. Se tu considerares estes conjuntos de funções que aqui vimos, juntamente com as funções todas construídas à custa de cada uma ou de várias das funções destes conjuntos, por meio destes construtores, então toda essa classe se designa por classe das funções elementares. Para ficares com uma ideia desta construção, nós vamos ver aqui quais são as funções elementares que nos permitem construir este radical que aqui está. Então, uma maneira de veres isso é pensares para um x qualquer que forneças como input, por exemplo, para a nossa orientação pode, por exemplo, ser 5. Quando queres calcular o valor da expressão, qual é a última operação a ser efetuada? E é muito fácil ver que a última operação que é efetuada é a aplicação desta raiz à soma, que é 7. Portanto, o nosso último bloco é um bloco que calcula uma raiz. E aqui está o input e aqui está o output dele. Okay? Temos isto assim. Agora, para nós calcularmos esta raiz, a operação que a antecede é a soma. É esta soma. E esta soma faz o quê? Soma x com 2. Ou seja, soma uma função deste tipo, y igual a x, com uma função deste tipo, y igual a 2. Então, vou pôr aqui um conector que significa soma, e vou pôr aqui a função y igual a x, cuja entrada é x, e vou pôr aqui uma caixa com um 2 dentro, que simboliza a função constante 2, e são somadas. E a função raiz de x mais 2 é a função que tem como entrada x e como output aquilo que aqui der. Portanto, decompusemos a função raiz de x mais 2 numa função potência com expoente 1, numa função constante, y igual a 2, e numa função potência com expoente 1 meio. Portanto, observa que usamos funções desta classe e desta, e usamos um operador mais e um operador composição,
espero que possas ter visto aqui que o operador mais foi o que usamos para fazer a soma, e a composição aparece aqui porque nós temos uma cascata deste bloco com este aqui. Se quiséssemos pôr isto menos detalhado um pouco, podíamos pôr a função, por exemplo, uma função g de x igual a x mais 2, ok? X mais 2, g aqui x mais 2, composta com uma função raiz de x, h, por exemplo, h aqui, h de x igual a raiz de x. Isto só para salientar que, de facto, nós temos, além da soma, temos uma composição para conseguirmos construir este bloco maior.